Vamos dar continuidade ao nosso projeto. Tenho aqui já o ambiente, né? O Laragon, vou dar o start. Serviços estão ok. Vou dar um atualizar aqui na página. Já aparecem as informações. E vamos ver aqui nossos requisitos, que era criar conexão com o banco de dados, fazer o cadastro das atividades salvando no banco. Esse texto aqui eu coloquei mesmo só para testar, para ver como que ia ficar o layout, tá? Mas se a gente for aqui no banco, no database aqui, database, conectar. Vamos aí, caramba. Vim aqui na tarefas, dados, tá vendo? Tá vazia nossa tabela, tá? Então vamos lá no nosso projeto. Nós estamos... Deixa eu ver um pouco mais aqui. Tá bom assim, vai. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui onde que nós paramos. Nossos scripts a gente não fez ainda. Nem o Ajax, só que colocamos no nosso editar e excluir aqui, né? Então beleza. Já me lembrei aqui, vamos continuar. A gente já deixou falando que vai importar do JavaScript aqui. Então vamos criar nosso arquivo de conexão para fazer a conexão com o banco. Diminuir mais aqui, vou colocar no includes, né? Vou criar um arquivo chamado conexão.php. Nesse arquivo o que eu vou fazer? Tem PHP. Vou criar uma variável chamada host. Vou colocar como local host, que é o nosso endereço, tá? Onde está rodando o Apache, onde está rodando o banco. Vou colocar aqui como db. Vou colocar igual sistema tarefas, o nome do banco, tá? Se você reparar bem, que é o sistema tarefas, tá vendo? Depois eu vou colocar para rodar no Docker, né? Para ficar padrãozinho lá no meu ambiente. Tá? Mas aí o ambiente vocês podem continuar usando um Laragon ou outro, um Champ, Mump, qualquer outro que vocês já estiverem habituados a usar. Aqui eu vou criar um usuário, né? Usuário do banco. Como padrão eu não mexi, eu deixei como root mesmo. Senha. Vou criar. Eu não coloquei senha no banco, então deixei em branco. E char7. Vou colocar aqui como... Deixar padrão como UTF-8MB4. Tá? Vamos ver agora o que a gente vai precisar mais. Vamos criar então PDO, uma variável para receber uma instância PDO, tá? MySQL, que é o drive, host, para receber nossa variável host, ponto e vírgula, tá? Deixa eu colocar aqui também salvei aqui, tô anotando o que eu tô fazendo, que é para depois eu não passar batido. Vou colocar no host db name igual variável db, que é o nosso nome do banco, char7 igual a variável char7, que ele vai receber as informações daqui das variáveis, ó, banco, nome do banco. Então quando eu quiser trocar o nome do banco, eu venho aqui, põe o nome do banco aqui, tá bom? Então vamos fechar aqui, vamos colocar vírgula, user e pass. Então basicamente esse vai ser o modelinho de conexão, tá? É meio que padrão. Você já vai poder acessar o banco, né?
Vou colocar aqui um atributo, tá? Eu já vou explicar. Atribute PDO attr pairMode PDO pairMode exception. Esse agora eu não lembro, acho que era exception. Tá, então feito isso, ele já deve fazer a conexão, se eu não tiver esquecido nem lembro nada. Tá, o que está acontecendo aqui na criação de conexão? Vou dar um... Vamos testar aqui, vardamp. PDO. Aqui eu vou criar uma... Vou colocar aqui a pastinha includes barra conexão. Vou deixar assim, ó, includes. Tá aqui, conexão PDO. Não deu nada. Se eu colocar aqui uma senha, 12, salvar, ah lá, já dá um erro, acesso negado ao usuário. Por quê? Porque eu coloquei uma senha que não existe. Se eu apagar a senha e salvar, né, esqueci de salvar, atualizar, tá conectado. Aqui esse objeto aqui é por causa do vardamp que eu usei, tá? Então vamos lá, para criação, né? O PDO, ele é uma classe do PHP usada para conectar os bancos, tá? Então, é nativo do PHP, tá? De forma segura. Então, aqui você tem o drive, que a gente está usando MySQL. Você tem um host, para informar o drive qual o host. E aqui a gente colocou a variável, que vai receber a informação localhost. Aqui poderia ser 127.0.0.1, poderia ser a URL, poderia ser o endereço do seu, né, no caso servidor, onde vai apontar tanto o banco de dados, tá? Você também tem aqui, né, o dbname, que é padrão. Dbname é o nome assim mesmo, host é assim, para informar para o Drive MySQL qual o nome do banco. E aí a gente informou aqui em cima que é sistema tarefas, então ele recebe também, tá? Que é o nome do banco que você vai acessar. O char7 é um conjunto de caracteres, tá? Que é importante para evitar problemas de acentuação. Então a gente já põe nessa hora que a gente cria a conexão, string de conexão, a gente já fala para ele, ó, vou usar o TF8, MB4 por causa das acentuações, tá? E aí a gente tem separado aqui o usuário e a senha do banco para realizar a conexão, tá? Já essa linha de baixo que eu coloquei define, tá? Se houver durante a execução, na hora que a gente chama o PDO, new PDO e passa todas essas informações, esses parâmetros, já define também, né, se tiver algum erro, ele trazer a exceção do erro, tá? Por isso que aqui aparece assim como PDO. Vou fazer o seguinte, é sempre bom a gente utilizar o try catch do PHP. Por quê? Porque aí ele, enquanto ele executa isso, se houver algum erro, ele sai na exceção. Aí a gente consegue ver um erro até melhor. Porque como que funciona aqui, ó? PDO exception, aqui ponto uma variável, e aqui eu dou um D, né, para finalizar, erro na conexão, ponto, dois pontos só para ficar bonitinho, põe um ponto para concatenar a variável e aqui eu passo o método que eu quero, get message, ponto e vírgula, dá um espacinho aqui para ficar organizado. E aqui a gente vai testar. O que vai acontecer agora? Olha lá, sumiu. Porque aqui eu não coloquei mais nada. Eu vou colocar um eco aqui. Conexão ok. Tá? Já vou botar uma senha aqui, porque ele tem que dar um erro de senha inválida, né? Mas não vai aparecer escrita senha inválida porque a gente não fez nenhuma tratativa, mas ó, já deu o erro de conexão,
que é o que? Que é o que eu escrevi aqui, ó, erro de conexão. SQL State, acesso negado para o usuário usando a senha, tá vendo? Então, se eu vir aqui limpar a senha, sei lá, mudar o nome do banco, vou colocar mais um esse aqui. Olha lá, sistema, tarefas, tabela desconhecida, ele não reconhece. Então, por isso que a gente coloca o catch aqui no try catch, que na tentativa de conexão, se der erro, ele já vem aqui e já exibe o erro, tá? Então, a primeira linha vai ser para criar conexão, a gente passou os parâmetros do nosso banco de dados. E a segunda linha vai ser para, caso tenha erro, ele gere, a gente meio que ativa, tá? A opção de exibir a mensagem de erro, né? O tipo de erro, tá? Como é que fica essa parte? Se eu colocar senhas, tudo certo os dados de conexão. Olha lá, conexão, ok, porque está feita agora está funcionando. O que nós vamos fazer agora? Conexão realizada, vamos fazer a divisão, que nem a gente colocou aqui, um pouquinho do layout, tá? E depois a gente vai fazer o cadastro usando a nossa conexão. Agora a gente viu que a nossa conexão está certa. Então, vou deixar aqui, para só sumir aqui, tá? Vou voltar no principal. E aí vamos continuar aqui. O que eu quero fazer aqui? Vamos fechar aqui a conexão. Vou voltar no index aqui. E vamos fazer uma pequena divisão de layout para ficar um pouco mais organizado, tá? Primeiro, vamos pegar o nosso header, né? Nossa parte, digamos aí, antes do body aqui do corpo. E eu quero separar isso. Vou deixar ele com um modelinho já no include. Então vem aqui, header.php, colo o código que eu copiei, diminuo ele aqui, tá? Agora eu pego a parte, deixa eu pensar, do footer, né? Que é o final, que eu vou basicamente copiar essa parte aqui, vou recortar, vou criar aqui uma footer.php, vou colar o código e aí ele vai ficar só isso. Só que aqui, se eu der atualizar agora, bagunçou tudo, porque ele já não está colocando mais nosso header. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou chamar a tag PHP, tá? Vou colocar um include barra espaço include, o nome da pasta includes, que é o nome dessa pastinha, e barra o nome do arquivo. Já vou colocar o arquivo de conexão, aproveitar, vou dar um include, vou colocar includes barra cabeçalho, header, né, que a gente deixou como header. E aí você já vai ver parte que já voltou a ficar certinho, tá? Só que os efeitos aqui, ó, já não funcionam mais. Por quê? Porque tá faltando o nosso footer, que é onde está o JavaScript. Includes. O include aqui é para incluir, então a gente está incluindo, né? Por exemplo, aqui da pasta includes footer.php, está incluindo no index aqui principal. Então, se eu rodar aqui, não fez efeito porque é o JavaScript. Se eu clicar aqui, a gente não colocou ação, né? Que eu esqueci. Tá, mas já está incluso aqui. Se eu vier aqui e dar um exibir código, já vai aparecer aqui. Se eu vier tirar aqui, salvar, atualizar, olha lá, já some, tá vendo que sumiu? Então eu venho aqui, coloco o include, salvo, se eu atualizar, já aparece. Então incluímos, está funcionando. Agora essa parte aqui da tabela, o que a gente vai fazer, né? Estou pensando em já colocar já deixar ele separado no Ajax, para na hora que a gente chamar a requisição de listar, ele trazer a tabela para não ficar tudo aqui, tá? Então, como que eu vou separar essa parte aqui? Deixa eu pensar. A gente colocou buscar título, que seria essa parte aqui. Tem o botão.
a tabela tarefa. Tabela tarefa. Eu vou excluir aqui. E vou criar, na pasta Ajax aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado star_tarefas, para ficar só organizado aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar a tarefa. Só HTML puro aqui, tá? Então, salvar, atualizar, já sumiu. Beleza, não tá incluso, nós não incluímos, não fizemos nada. Então, até aqui tá certinho. O que a gente vai fazer nessa parte de vamos colocar uma div. Vamos dar um nome a ela, um ID, né? Lista tarefas. Então, class 5, margem top, para poder fazer a listagem, né? Então, tem aqui listar, tudo bonitinho. O que a gente vai colocar agora para chamar? Que eu quero que exiba no lugar dessa div, eu quero que exiba a nossa lista tarefa, a nossa tabela. Se eu ver aqui, não tá aparecendo nada, beleza. Então, nossa lista de tarefas, que é o nosso nome do ID. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo do JavaScript. Tá? Então, eu venho aqui, ó, dou um documents, read, function, abre, colocar assim, carregar tarefas. Vou colocar fechar aqui e ponto e vírgula. Então aqui eu tô abrindo, aqui eu tô fechando. Esse fechar não tem, porque ele vai fechar aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou colocar a função que vai carregar tarefas, né? Que no caso, esse aqui function. Eu vou explicar, vou só escrever para vocês verem funcionando. E eu vou explicar. Então aqui eu chamo a função carregar tarefas, que vai ser executada automaticamente quando a página for carregada. Por isso a gente tem esse document read function, que é para chamar essa função. E aqui dentro da função eu vou chamar o que? Eu vou fazer com que ele exiba no lugar daquela div lá. Então, eu vou colocar assim, ó, lista tarefas. Esse nome aqui, ó, lista tarefa, que eu tô falando que é esse ID aqui. Ponto load, ponto Ajax, que é a pastinha Ajax, listar tarefas.php. Ó, listar tarefas é esse listar tarefa. Então, quando eu der um atualizar, não vai aparecer ainda. Deixa eu lembrar que falta mais. Se eu tiver escrito certo, a gente colocou, a gente não chamou, né? A gente não chamou também a gente não chamou, que eu tô lembrando aqui. Deixa eu ver se a gente chamou. Footer TS JavaScript. Faltou dar uma limpada no cache. Eu dei vários atualizar. Ctrl F5. Aí ele trouxe. Então faltava só isso mesmo. Então funcionou. E aí você pode ver que no lugar daqui da lista tarefas, se eu ver aqui comentar, ele não vai trazer. Se eu descomentar, ele já vai ser acionado, porque aqui vai chamar lista tarefa e vai exibir no lugar aqui da lista tarefa. Ele vai vir chamar o Ajax lista tarefa, que é a nossa tabelinha aqui. Por isso que apareceu. Vou deixar ela aberta. Agora já está funcionando, já está listando, tá? E vou finalizar aqui. Na próxima aula eu explico melhor essa parte do script e a gente vai dar segmento aí
nessa parte, tá bom? Até a próxima.